Pronto, hoje eu gostaria de falar sobre arte, mas não sobre o que é arte, mas qual é a importância da arte no nosso cotidiano, na nossa vida. Então eu gostaria de falar duas escrituras, uma fica na Bíblia, outra fica no livro de Mórmon, que eu acredito, mas eu não vou falar de uma maneira teológica e sim filosófica. Eu queria analisar filosoficamente essas duas partes. Então a primeira parte fica em Êxodo, no capítulo 25, e no versículo de 3 a 8 e versículo 16 a 18. Então nessa parte, Moisés tinha acabado de receber os 10 mandamentos, tinha acabado de sair do Monte Sinai, e o Senhor pediu para Moisés fazer um tabernáculo para ele. E ele trouxe especificações bem diretas do que ele queria, né? Então, para quem não sabe, um tabernáculo seria como se fosse um templo, só que ele era um templo móvel, como eles faziam um êxodo, né? Que é a palavra êxodo era para isso. Eles montavam e desmontavam, então tinha que ser algo mais prático e leve, porque eles tinham carroças e o deserto é muito pedregoso, então tinha que ser algo bem leve. Mas qual era a característica do tabernáculo, né? Então, Êxodo 25, de 3 a 8. E esta é a oferta alçada que recebereis dele: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tinta de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engastes, para o efode e para o peitoral, e me fará um santuário, e habitarei no meio deles. Logo ele fala como seria a Arca da Aliança, onde ele guardaria os 10 mandamentos, o cajado de Arão, e onde ele ficaria o maná, né? Que na verdade maná são como se fosse semente de trigo, e elas ficariam guardadas num vaso. Isso fica em Hebreus, tá bom? E Êxodos 25, 16 a 18. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Então, como pode ver no mapa e nas fotos, eles estavam no meio do deserto. E além disso, eles tinham acabado de fugir do Egito. E eles eram todos ex-escravos, eles não tinham muitas condições. E além disso, como eu falei anteriormente, eles iam viajar pelo deserto e eles iam carregar tudo no braço, principalmente a Arca da Aliança, que seriam carregados pelos levitas. E na maneira utilitária, o ouro e o querubim seria apenas mais um peso a mais. Mas a gente pode ver que para o Senhor, a arte e o belo faz parte do divino. Então existe algo além do utilitário, do necessário, que é o transcendental. Então, uma das partes importantes da arte, para nós, principalmente cristãos ou judeus, é que a arte faz parte do conhecimento de Deus, faz parte de entender Deus. Pronto, então esse vídeo vai acabar sendo igual o do Olavo de Carvalho, cada 2 minutos vai trocar de camisa. Então, desculpa pelo fone, que eu estou trabalhando aqui meio de outro projeto. Então, a segunda parte que eu gostaria de falar é da escritura sobre o sonho de Leí, que fica no livro de Mórmon, mas não queria falar sobre a parte teológica e sim da parte filosófica, né? Que a gente pode aprender sobre arte. Então, a escritura passada falou sobre o Velho Testamento, sobre a importância da arte na parte teológica, na parte do sagrado, né? A importância da beleza, independente da utilidade dele. Nessa segunda parte do livro de Mórmon tem o sonho de Leí, que tem algumas partes específicas, né? Leí, ele teve um sonho que ele estava no deserto, e no meio do deserto ele viu uma barra de ferro e uma névoa de escuridão. Quando chegou ao final da barra, tinha uma árvore que tinha um fruto, que era o mais desejável de todos os frutos. Quando ele pegou o fruto, ele
comeu, né? E ele sentiu um prazer, né? Uma satisfação. E ele queria que a família dele toda comesse do fruto. No meio do caminho do sonho, ele viu um grande espaçoso edifício, e uma hora, né, a multidão ela começou a tirar sarro das pessoas que estavam comendo fruto. E algumas pessoas que comeram do fruto se envergonharam e foram atrás dessas pessoas do grande espaçoso edifício. Com o passar das escrituras, você descobre que a barra de ferro seria a nossa fé em Cristo, a árvore e o fruto seria o amor de Jesus Cristo, e o espaçoso edifício seria o mundo, né? Então, na parte de engenharia que eu trabalho, uma das coisas que a gente aprende é que o maior edifício da cidade é o símbolo dessa cidade. Então, é muito comum, nas cidades pequenas, uma igreja ser o maior edifício, porque a parte mais importante dessa cidade é a igreja. Não é à toa que o maior espaço, o maior edifício de Brasília, apesar de ser edifícios separados, é a parte burocrática pública do governo e tal, porque a maior centralização do governo, a maior centralização da cidade é o governo. Na Salvador são shoppings, então você vê que tem uma grande parte de lazer misturado com comércio. Camaçari, onde eu moro, a maior edificações são industriais, porque o foco da cidade é industrial. Então, o maior prédio sempre será um símbolo do que é o foco da cidade. Então, se a cidade tem um grande prédio comercial, ele tem uma grande vazão comercial. Se ele tem a parte de turismo, aí é o turismo. Se é um grande órgão público, é porque a maior parte da renda é pública. Se são grandes prédios habitacionais, é porque provavelmente é uma cidade migratória que você trabalha em outro lugar de dia e só dorme à noite. Então o símbolo do edifício ele é um grande símbolo da capacidade das pessoas, né? Só que tem um porém. Enquanto a árvore significa o amor de Deus, a árvore é viva, ela dura mais tempo, né? Ela pode demorar anos e ela se reproduz. O edifício, conforme até a NBR, a norma brasileira, ela fala que parte do edifício só dura apenas 2 anos de garantia, então depois você tem que fazer manutenção. E a parte estrutural ela dura em torno de 50 anos, depois você deve fazer uma manutenção. Então tudo que é humano, tudo que tem foco no humano, no coração humano, ele tem a tendência a acabar, a se deteriorar. Enquanto quando você procura o amor de Deus, como o Eric Von Halen falou, né? Você procura a presença de Deus, você começa a ser transcendental. Então uma arte que ela foca na vida, na reprodução, que procura ser além do que é o coração dos homens, ela tem a tendência a ser infinita no padrão humano. Então enquanto todos os pares de Shakespeare simplesmente desapareceram, Shakespeare, que procurou ter uma arte universal, transcendental, ele está além do tempo. Então hoje em dia a gente ainda tem Shakespeare. Então todas as peças de teatro que tentaram falar somente da época, ela tem a tendência de acabar. Então todo mundo que tinha... E assim vai com a literatura, com a arte, com o teatro. Todos os filmes que focam muito na parte presente, todos os livros que focam muito na parte presente, nas picuinhas políticas atuais, elas vão acabar, elas são datadas, porque elas não procuram o foco humano, o amor humano, o transcendental, aquilo que realmente importa. E esse é um dos focos que a gente tem que ter da arte, da boa arte. Fazer algo além do tempo, procurar sair dessa picuinha atual de Lula, de PT, e procurar fazer uma arte que está além dele. O que vai ficar? Né? Como combater a corrupção? É apenas eliminando a esquerda, apenas eliminando a direita? Não. Procurar acabar com a corrupção é uma procura mudança de coração, de mente, e isso independe da política. A política não serve para tirar a corrupção do homem. Isso é para outras coisas.
A educação tradicional de emprego não serve para acabar com a corrupção. Então, esse é um outro tipo de educação. Pode ser filosófica, pode ser religiosa. Então, não adianta procurar mudar o mundo com a arte, ou tentar mudar o mundo com política, ou apenas com religião, né? Cada um tem seu espaço e cada um tem que ser preservado. Mas quando você fizer arte, você tem que procurar ser transcendental. Você não precisa ser religioso. Você tem que procurar entender o humano. Então, uma das dicas que eu vi para fazer boa arte foi um livro, né? Eu estava curioso sobre a maçonaria, né? Aprendiz de maçom. Eu não sou maçom, eu peço para os meus amigos não ser por outras questões, mas eu acho que eles têm uma ideologia, não uma ideologia, né, mas uma ideia muito boa sobre o universo. Pelo menos esse ator aqui, Alberto Castelli. Então o que ele fala? O universo é o templo de Deus Todo-Poderoso, a quem servimos. A sabedoria, a força e a beleza sustentam o seu trono como os pilares. Sua obra, porque sua sabedoria é infinita, sua força onipotente e sua beleza resplandecente, na ordem e na simetria do conjunto da criação. Ele estende os céus ao infinito, como um vasto baldaquino, dispõe a terra como o escabelo de seus pés, coroa seu templo com as estrelas, como um diadema, e de sua mão irradia, e a potência e a glória. Então, assim, eu acho interessante que eles, na maçonaria, eles têm esse ponto positivo de procurar em toda ideia ter esses três pilares, a sabedoria, a força e a beleza, né? Então, mesmo não sendo maçom e nem procuro ser, eu acho muito interessante essa ideia que eles têm de tudo que a gente fizer na nossa vida, né? Toda arte que a gente fizer, todo livro, todo discurso, todo tema, a gente, até quem toca piano, violão, procurar sempre ter esses três pilares, né? Força, sabedoria e beleza. Força é ter uma ideia concreta, firme. Sabedoria, ter uma ideia que seja tecnicamente boa. Um livro tecnicamente bom, com a gramática boa. Um violão com uma técnica boa. Uma obra de arte, uma pintura com as técnicas todas ensinadas conforme o tempo. E beleza. A beleza, ela meio que confunde, né? Então a beleza que a gente ensina na filosofia, ou se você é conservador, não é aquela beleza de apenas de bonito, de belo, né? O feio, ele pode ter uma beleza, né? Desde que ele tenha uma ideia firme do que ele quer passar, que ele transmite uma sensação firme. Então, uma das formas que a gente pode entender beleza, já que força e sabedoria são coisas muito simples de entender, é esse livro aqui do Edmund Burke, Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias, do Sublime e da Beleza. Então, Edmund Burke, ele não é um grande filósofo, ele não é um dos grandes filósofos na questão da pura filosofia, né? Mas na questão do conservadorismo e política ele é um grande marco, né? Principalmente na nossa idade moderna, mas na questão filosófica mesmo, da linguística, ele não é tão bom assim. Mas eu achei muito interessante a maneira que ele descreveu a beleza, que fica na página 110, a causa real da beleza. Após me esforçar para demonstrar o que a beleza não é, falta ainda examinar com igual atenção, no mínimo, em que ela realmente consiste. A beleza é algo que nos afeta muito, e por isso deve depender de algumas qualidades positivas, e tendo em vista que ela não é criada por nossa razão, que ela nos atinge sem qualquer referência à sua utilidade, até mesmo sem que haja qualquer tipo de utilidade, tendo em vista que a ordem e o método da natureza são geralmente muito diferentes de nossas medidas e proporções. Devemos então concluir que a beleza é, em sua maior parte, alguma qualidade dos objetos, que atuam de forma mecânica sobre a mente humana pela intervenção dos sentidos. Devemos, portanto, considerar atentamente de que maneira essas qualidades sensíveis estão dispostas nas coisas que consideramos bonitas, pela experiência ou que excitam em nós a paixão do amor ou algum afeto correspondente. Então eu vou mostrar nesse vídeo ainda
alguns desenhos que eles não são aparentemente bonitos, mas por causa da sua técnica, sua mensagem, ele tem uma beleza, uma força e uma sabedoria, né? Alguns deles são dos quadrinhos que eu mais gosto de acompanhar a forma de arte, né? Que tem o Rafael Grampal, o Luciano Salles, o Jeff Lemire, que apesar de não ser aparentemente bonitos como o Leonardo da Vinci, né? Eles têm uma habilidade muito ímpar e tem uma qualidade estética muito bonita. Você consegue ver o esforço que o artista passa em cada página e com isso ele transmite uma beleza, uma unidade de sentimento. E de certa forma, mesmo sendo contra ou a favor do que nós acreditamos, ela transcende porque ela cria uma unidade de sentimento em qualquer ser humano. Então, para fazer um breve resumo do que eu falei até agora, né? A primeira parte eu falei sobre Êxodo, que é a importância da arte. A segunda parte eu falei de como a arte pode ser transcendental quando ela sai do coração do homem e procura a transcendência de Deus, do divino, do eterno. Na terceira parte eu gostaria de falar sobre o que é uma boa arte e o que é uma arte na minha concepção. Tá bom? Isso não é para ser usado como censura ou alguma coisa assim, né? Mas o que nós cristãos ou católicos ou mormons como eu ou conservadores devemos procurar, que arte nós devemos procurar, qual seria a arte ideal que a gente tem que procurar e produzir. Então seria muito fácil eu pegar um quadro de Leonardo da Vinci e outro quadro moderno e mostrar como a arte antigamente é melhor que a atual. Ao invés disso, eu vou pegar dois exemplos atuais sobre filmes, que é uma parte que eu gosto muito, e vou mostrar a grande diferença entre os dois, entre uma má arte e uma boa arte. Então, para começar, uma má arte, eu gostaria de falar sobre o filme A Forma da Água. Então, como eu falei, uma arte ideal é que tem força, sabedoria e beleza. Então, esteticamente, é inegável que A Forma da Água é um filme impressionante, tanto pela fotografia como a direção. Guilherme Del Toro é um diretor brilhante nessa concepção. Mas tem outro problema. Existem as três formas, né? Então, ele é bom em beleza, com certeza. Agora, sobre força e sabedoria. Será que o filme é um filme bom? Então, para começar, quem termina de ver, ele tem um sentimento incompleto, né? O filme não é fechado 100%, né? Porque, na verdade, a história ele é um plágio. E não é apenas um plágio de um filme de golfinho dos anos 60, né? Ele, na verdade, existe um caso de uma bióloga real que ela fez sexo com um golfinho. E esse caso ficou tão famoso que fez um filme. E esse filme foi o plágio que estão acusando A Forma da Água, né? Então, só para falar o nome do filme. Então você vê que existe uma falta de sabedoria, né? Ele não é completo em si mesmo, ele é simplesmente uma imitação de outro filme, de outro caso. E eu fiquei muito triste com esse filme, porque ele foi considerado um gênio e ele foi comparado à Bela e a Fera da Disney, que eu considero uma boa arte, né? Então, uma das coisas que as pessoas discutiram era o seguinte: se a Bela, da Forma da Água, é uma adulta e a Fera, que é um monstro, na Forma da Água, sendo a Fera, sendo os dois adultos, é óbvio que os dois se amando, eles teriam uma relação sexual, fariam uma zoofilia, né? Como uma parábola, uma metáfora sobre o amor, que o amor pode tudo, que não tem limite. E, de certa forma, falar que as pessoas dos anos 60 eram caretas conservadoras e as partes atual é mente aberta. E, de certa forma, é uma metáfora com homossexuais que não tem nada a ver. Então, para mostrar que o caso é real de zoofilia, Let Me Hear Your Whisper, que é um filme que conta desse caso do sexo com a bióloga e o golfinho, tá bom? E
além de ser uma cópia de concepção, é uma cópia entre atos e até planos que são idênticos. Então, não é uma cópia simplesmente da ideia, né, que seria uma coisa normal. Shakespeare fazia isso, ele pegava Hamlet, que é uma história que existia naquela época, e modificava e melhorava, né? E nesse caso não, ele realmente pegou toda a estrutura, toda a forma. Então não existe sabedoria ali, pode haver beleza, mas não existe sabedoria. Em outra coisa, é que o conceito de amor, ele ficou interligado ao desejo sexual. E isso diminui não apenas a sabedoria, mas a força da ideia. Você acreditar que apenas o amor ele é completo quando há sexo, você diminui o amor a um menor patamar. Porque existem os três amores, né? O Eros, o Horus e o Ágapo. Se eu estiver errado, me desculpa. Entendeu? Então, o amor de um pai com filho não precisa ser sexual para ser pleno, né? Isso é óbvio. O amor meu com meu amigo, ele não precisa ser sexual para ser completo. O meu amor com minha esposa, obviamente, tem que ter sexo para ser completo, né? Porque existe um amor entre um casal e existe a reprodução que deve ter. Você limitar o amor apenas ao sexual, ou garantir ele apenas como sexual, você está diminuindo o amor. Então você deixa de ser transcendente, ensinar o amor como ele é, e você passa a ser o amor que você tem que ser no atualmente. Tem que ser o politicamente correto, ser aquele agradável ao Oscar, para ganhar o Oscar. Então o filme perdeu a oportunidade de mostrar que o amor pode ser além do amor carnal e ser um amor intelectual, um amor de Eros, de Horus, e passa a ser apenas sexual. Outras partes dos filmes são extremamente fracas demais. Tipo, tem crítica falando que ele é uma alegoria, tem alegorias bíblicas, tipo assim, a pessoa fala um verso da Bíblia, ele automaticamente é uma alegoria à Bíblia, tipo, é muito fraco, assim, é um pensamento muito fraco. Ele é uma alegoria à Bela e a Fera, tipo, é muito fraco também. Tipo, no filme da Disney, ele já mostra muito melhor, tipo, as músicas, existem músicas na Bela e a Fera da Disney que são melhores, a forma da animação, a forma que ele é gravado, ele pega um ângulo de cima para baixo na hora do baile, extremamente bem elaborado. A Bela, ela é totalmente empoderada antes dessa besteira, tipo, ela é uma mulher de verdade, ela tem medo, ela tem coragem, ela luta contra os lobos, e isso independe da sua opinião política, assim, ela mostra o ideal, tipo, quando eu era criança eu sempre quis casar com a Bela, e eu sempre quis ser a Fera, e meu pai era o Gastão, então, assim, a Bela, ela tinha uma forma de independência que, para os meninos, tipo, ela era o ideal, pelo menos para mim, de como minha esposa deveria ser, e realmente ela é. E a Fera, tipo, apesar de sua aparência, ele tinha uma mudança de personalidade. E isso nunca é mostrado na Forma da Água. Tipo, a Fera, ela nunca tem uma mudança do homem natural para um homem civilizado. A Bela, ela simplesmente satisfaz o seu lado sexual com ele. Então, tipo, ela praticamente ele é a masturbação do início do filme. Então o filme é muito fraco na questão de força e sabedoria. Por isso que, na minha opinião e concepção, ele vai ser um filme totalmente esquecido. Ele vai ser esquecido conforme o tempo passa, porque ele não passa uma mensagem transcendental. Ele está preso ao mimimi atual. E para mim, na minha concepção, isso é uma má arte. Ele vai ser esquecido conforme o tempo vai passando. Ele não dura nem 3 anos, daqui a 4 anos ninguém vai lembrar que filme é esse. No máximo as pessoas vão lembrar do Guilherme Del Toro, que realmente ele vai ser um dos melhores diretores da nossa época. Agora, o que é uma boa arte? Né? O que seria uma arte transcendental, na minha opinião? Então, na minha opinião, um filme que não ganhou Oscar e que vai ser eternamente lembrado é Batman, Cavaleiro das Trevas, o filme do Christopher Nolan, que também, na minha concepção, vai ser um dos melhores diretores da nossa geração, e eu sou muito grato de viver numa época que esse filme é lançado.
Então, por que o filme é transcendental para mim? Então, como a gente falou, tem que ter força, sabedoria e beleza. Então, para começar na questão de beleza, o filme ele não tem uma aparência bonita e agradável. Ele sempre está escuro, sempre está em espaços fechados. Mesmo quando o plano está aberto, ele está fechado. Então você sempre sente aquela sensação de falta de ar. Né? O filme é um suspense do começo ao fim. Para pensar, um filme que é apenas super-herói, que é o que mais tem hoje em dia, né? Por que ele vai ser lembrado? Né? Porque ele não está interessado apenas na parte de ação ou apenas na parte suspense. Ele começa a procurar fazer um estudo do humano, um estudo da humanidade. Então, quando você pega o Batman e ele tem as várias oportunidades de matar o Coringa e ele não mata, o que isso pode falar na cabeça humana? Né? O que nós podemos aprender com isso? Né? Não é mais um vilão contra um herói. É sobre qual é o estudo da ética, qual é a moral. É moral Batman matar o Coringa? É amoral Batman matar o Coringa? O Batman matando o Coringa, ele vira utilitarista, né? Ele usa a moral conforme a maioria. E ele não preza por direito natural, que seria não matar a não ser que seja um assassino, a não ser que ele seja levado à justiça primeiro, né? Então a gente é a favor da pena de morte apenas quando está na legislação, que é uma legislação uma constituição que ela reflete o desejo do povo e que ela tem uma justiça, existe um tribunal e depois que existe a pena de morte, né? Mas não é um ser que mata a pessoa, né? É a justiça, né? É uma ideia. E outra coisa que eu acredito que Batman seja o Cavaleiro das Trevas, o segundo filme seja lembrado como uma boa arte, é por causa do final dele, né? Então no final existe uma cena muito interessante que de certa forma ela transcende nós no estado atual, né? Então a gente está muito preso no estado da violência atual. E muitas vezes a gente acredita que bandido bom é bandido morto. E eu não estou falando da parte se pena de morte é ou não é ético, é ou não é moral. Estou falando do nível baixo, que é apenas aquela ideia automática. Não estou falando do discurso que deve ser feito, filosófico, sobre pena de morte. Mas sim do discurso baixo, né? Que é apenas o gatilho, que é bandido bom é bandido morto. E tem uma parte que o Coringa, ele tem duas barcas, e uma delas está todos os presos, de todos os tipos, e no outro lado existem famílias, cidadão de bem. E o Coringa bota a bomba nos dois barcos. E nesse momento o Coringa fala para o Batman que para salvar um, esse um tem que explodir o outro. E vice-versa. Então, os presidiários, eles têm um gatilho para explodir a boa família e ser salvo, e os bons familiares têm um dispositivo para explodir o barco dos criminosos. E assim eles vão ser salvos. E o Coringa tem a plena certeza que um deles vai explodir o outro barco. E o Batman tem a plena certeza que nenhum dos barcos vão ser explodidos. E é impressionante que, no fundo, você acha que os cidadãos de bem vão explodir os criminosos porque são criminosos, né? E no fundo você acha que os marginais vão explodir outro barco porque eles são criminosos. Mas no fim, eles decidem democraticamente, por causa do destino, deu um empate, eles não sabem o que fazer. E um dos marginais pega e destrói o dispositivo, e o capitão do barco dos cidadãos de bem decide não explodir. Nessa hora, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, na minha concepção, ele transcende. Ele deixou de ser apenas um filme
muito bem feito, muito elaborado, e ele tem uma ideia sábia e tem uma ideia forte. Ele consegue entender que um homem consegue ter ideias que são melhores que a vida humana, que é a fé que um homem pode ser melhor. Não como Rousseau e o homem natural, mas é quando a civilização, a moral, a coragem, a ética do Batman, ela melhora um homem. E por isso que um filme é uma boa arte. Ele faz você mudar. Então quando você sai do cinema e você pensa, pô, eu ia explodir, mas não explodiu. Então você começa a tentar melhorar você mesmo, para que caso tenha uma situação parecida, você não faça o mesmo. Então ele muda o homem. Então isso volta àquela história do sonho do Lei, no livro de Mormon. Enquanto o edifício me satisfaz, porque ele é a demonstração do homem, do coração do homem, Deus, que é a árvore da vida, ele muda o homem por dentro para fora. Ele faz o homem ter vida eterna, né? Ele faz o homem ter valores que são eternos, né? Que tem ideias que são para sempre, independente se a humanidade acabar. A ideia de coragem, de amor, sempre vai estar além do tempo. E quando nós assumimos isso dentro de nós, nós viramos eternos de certa forma. Isso que é uma boa arte. E aquela outra parte, aquela parte covarde, que apenas agrade o homem natural, o grande edifício, ela acaba. Ela não é transcendental. Por isso que Batman, mesmo não ter ganhado o Oscar, ele vai ser lembrado para sempre. Nossa geração vai morrer e esse filme ainda vai estar de pé. A forma da água, daqui a 3 anos ninguém vai lembrar desse filme. Porque ele não entende o que é amor, ele não entende o que é amizade. Ele apenas entende o que as pessoas querem ouvir. Enquanto o filme do Batman, ele pode até agradar no nível pequeno as pessoas, mas a moral que ele ensina, essa vai ser para sempre. É isso aí. Então, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de falar também sobre a propaganda, né? Que é o que mais temos hoje em dia. Que é quando você pega uma ideia e você funela ela para que ela possa ser transmitida para a grande massa, numa forma para vender um produto ou uma ideia. E existem diversos tipos de propaganda, e isso não é um demérito dizer que uma propaganda pode ser bem feita, mas ainda assim é uma propaganda e não uma obra de arte. Então, um dos problemas que eu vejo hoje em dia, principalmente no cinema, é que existe um filme chamado O Nascimento de uma Nação, que ele é um filme da KKK, né, racista. E apesar de ele ser um filme racista, a faculdade de cinema meio que obriga, de certa forma, entre aspas, a você valorizar o filme por sua técnica. Mas com isso você fica na cabeça que uma propaganda é uma obra de arte. Então, apesar das técnicas, o conteúdo continua sendo uma propaganda. Uma das coisas que eu tenho, isso é independente de ser direita ou esquerda. Outro livro famoso que a gente lê em literatura é Vítimas Algozes, né, que é considerado uma obra de arte, mas não é. Ele é uma propaganda abolicionista, invertida ainda, né? Ele fala a favor do abolicionismo, apesar de falar contra os negros, que é uma contradição. E isso vende na escola como se fosse uma obra de arte, mas é uma propaganda, porque ele pega um ideal, dilui ele e transmite um produto ou uma ideia. Para ter uma ideia, né, esse destino de o nascimento de uma nação, no final ele fala o seguinte: os homens brancos eram conduzidos por um mero instinto de autopreservação, até que finalmente surgiu a grande Ku Klux Klan, o verdadeiro Império do Sul, para proteger o país sulista. Essa é a mensagem do filme, né? Bem diretamente. E a gente tem que tomar cuidado, né? Existem outros filmes como O Coraçado,
que, apesar de não ter o mesmo ideal que nós não podemos negar a arte que ele possui. Pablo Picasso, né, ele tem uma mente totalmente anticapitalista. O próprio Oscar Niemeyer, apesar que eu como engenheiro tem obras que eu acho ridículas porque elas não são habitáveis, mas existe uma beleza de certa forma no trabalho dele, né, arquitetônica. Mesmo ser 100% anti-Deus, né, ateia, que é a igreja que ele fez em Minas Gerais, totalmente ateia, como a maneira que é o urbanismo em Brasília é totalmente comunista, né, porque antigamente o urbanismo era no centro, era o rei, o castelo, e próximo tinha a proteção dele, mas já tinha a cidade, né? Então o rei era o centro, mas ele ainda assim era próximo ao povo nas cidades antigas medievais. Já como a gente pode ver nos edifícios comunistas, né? Eles são edifícios maiores possíveis e eles são no centro da cidade, mas a cidade do centro não existe habitação, né? Ela simplesmente, o foco é no Estado. Então as pessoas têm que se locomover grandes distâncias para chegar, para fazer um protesto. E quando chega lá, ele é profundamente oprimido pela arquitetura. Então a arquitetura ela é grande na forma de oprimir a pessoa, para mostrar que ela não é nada sem o Estado. Mas apesar disso, você pode ver uma beleza, uma força, uma sabedoria nas obras tanto de Oscar Niemeyer, que é totalmente contra o que eu acredito, mas ainda assim é uma obra de arte e é arquitetura. Então é isso.